Olá, tudo bem com você? Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues e hoje vim aqui mostrar para você como se mede peças plásticas usando paquímetro, seja esse analógico ou então esse aqui digital. Decidi fazer esse vídeo porque eu vejo muita gente com problema quando vai medir peças plásticas, está acostumado a medir aço, a medir outros materiais, chapas, e chega no plástico e tem problemas com medidas, às vezes acha que é o paquímetro que está com problema, mas na verdade não é a habilidade da pessoa mesmo, tá? Então eu vou explicar algumas questões, vou mostrar alguns erros e também, claro, que eu vou mostrar como saná-los. Então, se você gosta desse tema, deixa um like, deixa seu curtido aqui já e não se esquece de se inscrever, me seguir para receber mais conteúdos como esse. Bom, então vamos começar aqui. Eu estou usando um paquímetro digital, mas é claro que você pode usar qualquer um, pode usar analógico, tanto faz. Só é importante que esteja uma qualidade boa também, tá? Não estou fazendo propaganda, não estou recebendo por isso, beleza? Mas eu vou mostrar para vocês, começando por uma peça aparentemente rígida. Essa aqui é uma peça, uma tampinha do ar-condicionado, ela tem bastante reforço aqui, tem nervura. Aparentemente é uma peça resistente, feita em ABS, tá? Mas ela tem uma certa flexibilidade. A própria característica mesmo do plástico, do polímero, né? Que não se conforma ali, trabalha de uma forma viscoelástica, tem esse comportamento viscoelástico, não elástico como é o aço, por exemplo. Então pode dar alguns problemas na hora da medida, tá? Então no caso dessa peça, eu vou fazer a medida aqui, ó, medida correta. Então coloco o paquímetro e só apoio e faço a medida aqui, ó, 48,65. Se eu forçar um pouco mais, colocar uma força um pouco maior aqui em cima, ó como cai a medida, 48,56. Então praticamente um décimo aí de diferença. Então em peças que tem ajustes, isso aí é crucial você saber medir. Como o caso aqui também, a gente tem essa peça curva, né? A gente vai medir a altura, então tentar pegar na medida máxima ali, tentar deixar o paquímetro também sempre perpendicular à peça, evitar a inclinação, porque isso vai dar erro na medida também, tá? Isso é de metrologia básica, não necessariamente a ver com plástico, tá? Ó, 42,48, se eu apertar um pouquinho mais, eu perco ali, ó, 5 centésimos, beleza? Então dá diferença. E essa é uma peça rígida, tá? Se eu passar por outro tipo de peça, como por exemplo essa peça aqui, que também tem nervuras internas ali, essa aqui é uma tampa de um pendrive, tá? Se eu for fazer a medida, que a gente vai ver, toma muito cuidado. Eu tirei a medida aqui, ó, 8,73, vou medir de novo ainda, ó, 8,77, tá? Deu uma diferencinha aí só nesse abrir e fechar do paquímetro aqui, ó. Dependendo da tensão que eu faço aqui, essa força, tá? Então, se eu pressionar, olha isso, 8,2. Então, às vezes o cara está acostumado a medir peças de aço, cara, você vai medir peça plástica, vai dar diferença. Inclusive, se você pegar, forçar a peça, voltar, medir de novo, ela, por aquele comportamento viscoelástico que eu falei, ela vai demorar um pouco para voltar, né? Essa memória aí de retorno. Pode ser que, dependendo da peça, você não consiga tirar a medida original aqui novamente. 8,76, se não me engano, que estava antes, né? 8,74. Vou abrir e fechar de novo, ó. Medir por aqui. 17,87. 86. Então, essa diferencinha para esse paquímetro aqui é aceitável. Vou prender mais, ó, 17,65. Volto. 17,85. Então é muita diferença, tem que tomar muito cuidado para fazer essa medida. Porque às vezes o que acontece? A pessoa vai dimensionar isso aqui, vai pegar essa medida externa, força aqui, 7,79, né? Ó, 89 já deu, só de eu virar aqui. Apertou mais, 7, 8, né? Ó, olha isso, 8,84. Aí pega essa medida aqui, de espessura 0,76, e vai jogar para ver o interno. E aí tá errado, porque não vai encaixar outra peça, já que a pessoa mediu pelo externo aqui, tem tudo isso também, né? Então você vem e mede pelo interno até mais difícil de ser sutil
nessa medida, olha lá, 7,17. Medir aqui de novo, 7,23. Aqui é outro ponto muito importante, que eu tenho um degrauzinho aqui, ó, para fazer esse encaixe. Então provavelmente levou um ajuste esse molde para fazer esse tipo de encaixe. Eu não posso colocar a orelha do paquímetro até o final e pegar uma parte mais grossa. Inclusive nessa peça tem um detalhe muito interessante. Ela provavelmente foi injetada assim, P2 aqui, P1 em cima, duas cavidades, e o molde abre dessa forma. Eu tenho um grau, uma inclinação. Se eu medir, vou medir do jeito certo dos dois lados, tá? Medir do jeito certo aqui em cima, eu vou ter 17,43. Medir do jeito certo embaixo, 17,86. Por quê? Grau de inclinação. Ele tem um grau de inclinação, um grau de saída nessa peça para fazer a extração dela. Então, eu não posso fazer essa medida aqui embaixo, extrusar, por exemplo, depois no software direto, e nem a medida de cima. Eu tenho que jogar essa inclinação. Ou então, meço essa medida, meço essa, faço uma extrusão depois no software com essa medida, tá? Se for o caso de eu querer reprojetar essa peça, faço extrusão com essa medida e jogo uma inclinação, 1 grau e meio, até chegar aproximadamente nessa medida aqui em cima, ó. Tá? Que eu tô pegando 17,4. Eu prefiro, quando eu peço dessa forma, com inclinação, em usar a parte um pouquinho mais grossa aqui do paquímetro, não a pontinha da orelha, tá? Eu sinto que tenha mais precisão, eu não tenho tanto essa inclinação aqui, eu consigo tirar uma medida mais precisa. Vou passar agora para uma peça impressa em 3D também, que é esse suporte aqui, esse mount. Claro que aqui eu tenho esses 2 milímetros aqui de diferença, tá? De abertura, mas ó, aqui já tem essa eu sei porque eu projetei, tá? Então eu sei que tem 2 milímetros aqui de vão, ó, 2,23, tá dando aqui 1,94, ó. E ainda tem uma rebarba, né? Esse é um ponto muito importante, sempre evitar medir nas rebarbas, que vai dar diferença também. Se eu forçar aqui, ó, olha quanto que abre. 6. Então, muito cuidado, principalmente quem está começando aí na área, mexer com plásticos, tá? Se eu for fazer essa medida também, ó, 22,8, 23 provavelmente. Olha como fecha ali em cima, não sei se dá pra ver, ó, como fecha. Então tem que ser muito sutil para tirar essas medidas, tá? Uma dica também, vou aproveitar já dessa dica agora. Aqui eu sei, por exemplo, é interno, então eu tenho que garantir que o diâmetro interno seja correto, tá? Mas outra coisa, vai fazer a medida, por exemplo, putz, apertei demais. Faz o seguinte, tira 5 medidas, tá? Vou até pegar um papelzinho aqui. Tira 5 medidas, 1, 2, 3, 4, 5. Anota essas medidas, tá? Sempre do jeito certo, por favor. Depois, com essas medidas, você pode fazer uma média delas. Ou então, uma moda, tá? Que seria a medida que mais aparece aí. Normalmente, para esses casos, seria melhor encontrar a moda ali, porque você pode ter cometido um erro mínimo de medida em algumas dessas aqui, tá? Então, é isso aí que eu recomendo para fazer essas medidas quando é muito difícil, né? Peças muito flexíveis como essa daqui, aí você consegue ter uma precisão melhor. Outra peça, eu tô piorando cada vez mais aqui a dificuldade, então essa colher plástica, por exemplo, tem inclinação, tem grau de inclinação aqui também, ó, a gente pode ver a inclinação da peça, olha a diferença. Eu vou medir aqui, de uma forma bem sutil também. Esse aqui tem outro problema, não é só essa inclinação P1, P2, né, da peça, então lado de cima, lado de baixo da cavidade, mas também no comprimento ela é mais grossa aqui e vai afunilando, né, que tem essa angulação lá na ponta. Então, o que eu vou medir aqui, ó, de uma forma bem sutil, 7,78, vou passar um pouquinho mais para cima, 7,76, um pouquinho mais para cima, 7,75, um pouquinho mais para cima, 7,31. Então acaba caindo bastante. A gente percebeu que aqui tem até uma área que é reta, né? Então vou fechar aqui o paquímetro mais ou menos em 7,79, ó. Um pouquinho reto, e aqui ele começa a folgar. Então aqui já percebi que não é uma angulação contínua, tá? É uma angulação um pouquinho reta, depois ele inclina.
Mas é muito importante porque se for medir de jeito errado, ó, 6, 7, quebrei. Esse é outro problema. Peça quebrada também, tá? Não meça peça quebrada. Aqui tá quase imperceptível, tem uma trinquinha ali, ó. Mas vai medir peça quebrada, cara, olha a diferença. Então, outro detalhe importante que eu nem lembrava de falar aqui, né? Parece que é tão óbvio, mas já lembrando aí também. Outra peça... Opa! Esse copo aqui, ó, ele é um copo de PP, tá? Ele é mais rígido que os normais. Inclusive, foi numa peça desse tipo aqui que eu aprendi a medir plástico. Antes eu forçava pra caramba. Então, por exemplo, eu ia medir essa parte aqui de baixo, eu pegava, no primeiro estágio, eu peguei e forcei pra caramba aqui. Nossa! É que, aparentemente, para mim, tá? Essa parte aqui era rígida. Por quê? Eu tenho só uma pequena elevação aqui, como se fosse uma nervura, né? Eu tenho a parte interna do fundo do copo ali, que também funciona como um aumento de rigidez, e eu achava que, eu vou medir aqui, vou forçar a pegar a medida correta, mas não, aqui eu tô também ovalizando a peça. E outra questão também, tá? Tem peças que acabam ficando ovalizadas pela sua geometria fora do molde. Então eu vou medir essa peça aqui, tá oval, mas a peça na verdade não é oval. Teve algum problema de refrigeração ali que fez com que a peça ficasse ovalizada. Então vamos medir aqui, uma forma sutil também, 58,6. Vou medir na outra direção, 58,70. Na diagonal, 58,78. Outra diagonal, 58,92. Então aqui eu percebo que teve essa ovalização, tá vendo? Então é importante criar aquele mesmo método da média e da moda aqui para você tentar chegar na medida mais próxima possível do seu copo. No caso de um copo, né, da sua peça que você está medindo. Nesse caso aqui, ó, nessa direção, 58,68. Na outra diagonal, 58,90. E aqui, como que eu tinha medido mesmo? 58,96. Opa! E aqui também tem angulação, ó. 58,22. 58,59. 55. 58,40. Aqui, ó, essa questão da angulação também que eu falei, ó, muito importante, que eu tenho angulação em todo o copo. Parece que todo esse lado, claro, é de um lado só da cavidade, não é a parte de baixo em outra cavidade. Então é importante também fazer essa aferição correta, tá? Até pegar, ó, apoiar lá atrás no copo, parte do baquímetro aqui, ó. Eu apoio e faço essa medida para garantir que está perpendicular, 58,42. Vou fazer medida em outro ponto aqui, 58,52, ó, deu 1/10 já de diferença nessa medida aqui, provavelmente por causa de ovalização mesmo da peça normal. Lá naquele ponto, pior ainda a situação, aqui em cima é mais fácil, né? Aqui em cima, mas que a gente não tenha grau de inclinação, ó, 76,67. Aqui, ó, 76,63. 77,43, tá? Se eu apertar mais, olha isso, 72. Se eu apertar aqui também, 74, 73, 72, 71. Então, tome muito cuidado quando for medir. Então, tem peça plástica como essa aqui também, cara, é muito difícil. Então, qual que é o ideal? Tem uma peça dessa, se você tiver também disponibilidade de impressora 3D, faça uma impressão de um gabarito interno nessa medida, nesse diâmetro, e insira esse gabarito aqui para conseguir medir diâmetro externo, outras medidas. Então, sempre tentar manter a peça o mais rígido aí possível, tá? Evitar também esses erros aqui de inclinação. Aqui para mim tá um pouquinho complicado de aferir essas medidas 100%, porque eu tô com a câmera aqui em cima, tô olhando para a câmera e ver se eu consigo ajustar aqui. Então não é fácil não, mas sempre levar em consideração isso. Tá tirando uma medida paralela aqui, né? Então por isso eu gosto muito desse método de encostar a face da peça
aqui, ó, e tirar as medidas lá. 77.74, 73, ó, 71, deu diferença, dá essa mexidinha aqui, ó, nessa acomodação da peça. 48,65, 48,65 também, 48,68, vou virar ela também, ó, 48,69. Então, peça plástica é realmente complicado. Pegou rebarba também, às vezes tem rebarba de um lado, não tem rebarba do outro, não é o caso dessa peça aqui, também dá problema. Mas então, dicas, tá? As maiores aí, não force a peça, tá? Questão básica de medida também, não dá essa inclinação aqui, que vai dar diferença você medir, estou exagerando, tá? Mas medir dessa forma ou medir dessa forma, dá medida diferente, tá? Tomar cuidado, igual eu falei, para trabalhar, às vezes trabalhar com essa parte um pouquinho mais superior do paquímetro, que aqui também consigo ver que ele está zerado, tá vendo? Não atravessa a luz, tá? Então tá ok, outra dica aqui também. Então evitar colocar muito para cima e você cair nesse vão aqui da orelha do paquímetro, que é um vazio, tá? Ó, ali, é a medida totalmente errada, 47,74, vou medir aqui 48,67, tá? Uma boa diferença, toma cuidado para não cair naquele canalzinho aqui que forma, né? Ó, que atravessa a luz, então a medida não é o zero. Inclusive aqui, ó. Outra coisa que eu também lembrei agora, tá? Pensando nisso, quando às vezes você abre muito rápido o paquímetro, ele não pega a medida correta, tá? Às vezes ele dá problema no zeramento. Não é o caso desse, mas às vezes alguns mais baratos, tem que tomar muito cuidado com isso. Pessoal, só para lembrar, essa aqui também, tá? Essa dica da média da moda, não esqueça também, se tiver com dificuldade aí, tá dando muita diferença, utilize esse tipo de recurso aqui. Beleza? Bom, então se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, dê seu curtir, seu like aí, também se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse aqui. Outra coisa também, é importante que você compartilhe esse vídeo aqui com algum colega ou amigo seu que trabalha nessa área para que ele evite que tenha esses erros também. Compartilhe conhecimento. Tudo bem? Um abraço e até mais. Tchau!